Sou Luana, sou aluna do curso de nutrição da Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, do campus de Cuité. Então, vou começar minha apresentação sobre a vulnerabilidade dos idosos com comorbidades durante a pandemia do Covid-19, que é uma revisão de literatura. Como introdução e objetivo, a gente sabe que o vírus é emergente do SARS-CoV-2, mais conhecido como Covid-19 coronavírus. Ele teve seu início lá em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, onde os primeiros casos que apareceram lá rapidamente se expandiram. E aqui no Brasil ele chegou mais ou menos em fevereiro para março. Então, o grupo de risco principal são os idosos, tendo em vista que o sistema imunológico dos idosos não é tão forte e o quadro clínico dessa doença é muito grave. E tem como objetivo analisar e apresentar o porquê da fragilidade dos idosos com comorbidades serem afetados de forma tão agressiva pelo novo Covid-19. Então, por eles não terem um sistema imunológico bom, tão bom, e muitos já chegam na velhice, sendo diabético, hipertenso, tendo doença neurológica, doença renal. Então, quando o vírus entra no organismo, vamos dizer assim, ele já entra de uma forma muito agressiva. Então, existe a deficiência do interferon, que é uma proteína produzida pelos leucócitos, que estimula a atividade de defesa celular do sistema imunológico. Ou seja, já existendo essa deficiência, o sistema imunológico ainda cai mais, principalmente com os idosos. Os métodos realizados foram uma pesquisa, né, em 5 artigos escolhidos, de março a agosto, e aqui tá os principais sites que foram escolhidos, as revistas científicas, e teve como base principal o Ministério da Saúde pelo banco de dados. Como resultados, podemos observar que aqui existe os gráficos, aqui tem um gráfico, né, que tem cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica, renal, imunodepressão, obesidade e asma, que foram os que mais, como é que eu posso dizer, mais pessoas morreram e que possuíam essas comorbidades. Então, a incidência de óbitos confirmados por Covid-19 na faixa etária de 60 a 69 anos foi de 400 casos. De 70 a 79 anos foi de 454 casos. E de 80 a 89 anos, com 353 casos. Então, esse dado foi do Ministério da Saúde, juntamente com o DataSUS, em abril de 2020. Então, mais ou menos aqui no Brasil, estava com um mês e um pouco mais, né, da incidência dos primeiros casos. Então, assim, logo no início já foi um impacto muito grande, porque era tudo muito novo com o vírus, e nem os profissionais de saúde estavam preparados para isso, até porque por ser novo, a gente não sabia como lidar. Como conclusão, os cuidados ao longo da vida de cada ser humano para que chegue à terceira idade com saúde e menos de doenças crônicas. Então, assim, a alimentação entra nesse lado também, para que a gente possa se cuidar, praticar exercícios físicos e que na terceira idade a gente possa ter uma vida mais tranquila e mais saudável. A importância do isolamento social nesse grupo de risco, né, que são os idosos, assim como todo mundo, mas principalmente para eles, porque é uma das principais medidas de prevenção, né? Evitar aglomerações e ter todos os cuidados básicos. Adotar e se adaptar aos novos hábitos de higiene, usar álcool em gel, toda vez que sair, usar máscara. Passamos a ter esse cuidado com os produtos que chegam na nossa casa, seja um alimento, seja uma roupa, seja um calçado, tudo precisa ser higienizado corretamente para evitar esse contato, né? E para evitar que novos casos apareçam e os números de óbitos aumentem. Respeitar todas as diretrizes indicadas pela Organização Mundial da Saúde, né, que é a OMS, não só a questão do isolamento, mas também em relação a praticar atividade física fora de casa, nas praças, em praia, shoppings, como está funcionando, bares, restaurantes, tudo isso, né? O comércio de uma forma geral. Então, eles começaram a fazer diretrizes e fazer com que a população siga essas diretrizes para que evite, né? E aconteça essa prevenção e que a gente possa passar por essa fase tão difícil, até que se saia uma vacina.
E por fim,